Você já teve que lidar com um crente agoniado? Eu acho que uma coisa é assim que... Peraí, viu? Deixa eu só ajeitar aqui melhor. É uma situação que eu tenho um pouco de experiência. Eu lembro que quando nós começamos aqui, há muitos anos atrás, a promover eventos reformados, aqui na cidade, né? Eu moro em Olho d'Água das Flores, e moro aqui desde 2003, novembro, que foi quando eu cheguei aqui. Eu sou paulistano, mas... sou paulistano barra baiano. Eu nasci na Bahia, né? Salvador, mas não conheço a Bahia. Quer dizer, eu fui na Bahia em Paulo Afonso, acho que mês passado, ou mês atrasado. Mas eu não tenho uma cultura nordestina, de fato, né? Eu fui criado nesse contexto de São Paulo. E cheguei aqui em 2003 com minha família foi embora, eu fiquei aqui, me tornei cristão evangélico e fui avançando até chegar a conhecer a fé reformada. Estou sendo bem rápido, né? E quando eu comecei a promover reforma aqui em Olho d'Água, foi muito meu de eventos. Começou nas pregações da igreja e depois comecei a promover eventos, não é? E convidar pastores, irmãos mais próximos, não é? Que são de tradição reformada de fato, para nos ajudar aqui. E com temas muito importantes para o contexto, porque realmente a nossa, digamos assim, o nosso abraçado à fé reformada meio que escandalizou outros crentes aqui. Então muita gente ficou falando mal da gente, falando besteira, tal, voltar ao catolicismo romano, muita bobagem, sabe? E isso despertou a curiosidade de alguns, né? Então, em alguns eventos, pessoas de cidades vizinhas vinham também para aprender. Eu lembro de uma vez que vieram dois irmãos pentecostais, não é, de uma cidade vizinha, justamente num dia que estava tendo escola bíblica, ou, aliás, aula de catequese. E eu estava ensinando, acho que era a primeira vez que eu estava ensinando o Catecismo Heidelberg para um grupo, né, da igreja de novos convertidos. E esses irmãos vieram, eles já são crentes há mais tempo, e eles vieram. E eu estava justamente no assunto sobre a encarnação de Cristo, né, no Catecismo Heidelberg. E quando eu li, né, e expliquei que Cristo assumiu a verdadeira natureza da carne e do sangue da Virgem Maria, teve um irmão que deu um pulo. Ele, misericórdia! Eu falei, irmão, no céu agora, assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, tem a nossa carne, não é? Tem um homem sentado no céu, no trono à destra de Deus, não é? Jesus Cristo, não é? Assumiu a natureza humana. Ele, misericórdia, misericórdia. Então eles tiveram um choque muito grande para aceitar, primeiro, que Cristo assumiu a natureza humana por meio da carne e sangue da Virgem Maria, de Maria no caso, né? E que Cristo subiu como homem ao céu. Aí eu fico perguntando, que Bíblia esses homens leem? Porque, cara, assim, é uma coisa muito básica, sabe? Muito básica e muito óbvia na Escritura. E eles não aceitaram isso, de jeito nenhum aceitaram. Né? E começaram a fazer uma reca de perguntas. Eu terminei a aula e o pessoal foi embora, eles ficaram lá em casa ainda e perguntando. O desespero era tão grande, mas tão grande, que eles não esperavam eu terminar de ler um versículo, quando estava menos da metade do versículo, eles já faziam outra pergunta, e outra pergunta, e outra pergunta, e outra pergunta, outra pergunta. Ficavam assim o tempo todo. Ou seja, esse tipo de crente, digamos assim, eles não querem aprender. Mas não querem mesmo. Não é? Não querem aprender de jeito nenhum. Eles não têm paciência para receber, por exemplo, bases, alicerces, princípios. Eles acham que vão conseguir entender coisas complexas, não é? De uma vez, assim, do nada. Entende? Sabe aquele cara que pensa que vai aprender a falar uma língua sem estudar a sua gramática, sem ter contato com quem fala a língua? Não é? Ele acha que, olha, eu vou aprender a falar inglês. Pronto, sei falar inglês. É este tipo de atitude que esses crentes têm. São agoniados, são impacientes. E eu quero dizer aos irmãos que não dá. A fé, ela é muito mais simples do que nós pensamos, do que muitos pensam às vezes. Por isso eu preciso me focar na base, nos alicerces, em princípios básicos da palavra de Deus para compreender princípios complexos. Isso é uma verdade, cara. Então, não tem como fugir disso aí, não. Não é à toa que esses irmãos aí, eu espero que eles tenham amadurecido sobre isso, porque é uma coisa séria isso, né? Eles negarem que Cristo assumiu a natureza humana de fato, isso é heresia, velho. Na boa. Né? Negarem que Cristo assumiu de fato a natureza humana, ou então ter um desprezo tão grande pela figura de Maria que não consegue aceitar que a natureza humana de Jesus Cristo foi gerada em Maria. Entende a situação? Olha a dificuldade. Não porque ela era uma pecadora, então coisas básicas os caras não conseguem entender. Que dirá das coisas mais complexas? Entende?
Como é que eu vou fazer uma exposição para essas pessoas de Romanos 9, ou Romanos 8 mesmo, a coisa que eles não vão entender? Não é? E isso ficou claro porque era uma pergunta atrás da outra, uma pergunta atrás da outra. Tá cheio de crente assim, não é? Que não tem paciência. Eu quero dizer a esses irmãos aí, tá? Não quero desprezá-los como irmãos, são irmãos, mas tenham paciência, irmãos, tenham humildade. Tenham humildade. E eu digo isso para você que de repente vai me questionar em alguma coisa, ou que vai questionar outro pastor reformado, não é? Eu vou falar sobre eu mesmo, né? Sobre mim mesmo. Veja, sobre eu mesmo, sobre mim mesmo. Antes, não é, de conhecer a fé reformada, eu fui arminiano, pentecostal e etc. Então, eu sei muito bem cada processo. Para aqueles que, de repente, porque eu não aceito que vocês batizem crianças, isso não tem base bíblica, blá, 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 blá. É blá, blá, blá mesmo, tá? Eu quero pedir aos irmãos que tenham paciência, humildade. Vocês não vão entender certos princípios ou certas questões mais complexas da Escritura, mais complexas, se vocês não passarem, não é, pelos seus princípios mais básicos. Não dá para você entender muitas coisas. Nem tudo é claro demais na Escritura, irmãos. Nem tudo é, tá? Há muita coisa na Escritura que você é levado a confessar porque é óbvio demais, embora não esteja escrito como você gostaria que estivesse escrito. Então tem que ter paciência, tem que ter humildade para ouvir, né? É muito mais sadio. E eu faço um desafio a pessoas do meu contexto e pessoas aqui da internet também. Tenham paciência. E se vocês querem realmente aprender a doutrina reformada, não é, com todas as suas nuances, inclusive pensando no pé do batismo em si, a aplicação da doutrina da aliança, não é, procurem conversar de maneira pacífica com um pastor reformado. E quem mora no meu contexto, né, todos vocês que de repente, eu quero pedir para quem mora aqui em Olho d'Água, espalhe esse vídeo para todo mundo que você conhece de outras igrejas. Se há irmãos que estão perturbados em saber que nós batizamos crianças, ou que nós pregamos as doutrinas da graça, por exemplo, esses irmãos, se isso incomoda demais vocês, eu convido vocês, as portas da minha casa estão abertas, tá? Vamos conversar. Assim, você pega a sua Bíblia, eu pego a minha, sentamos de frente pro outro, eu faço um belo de um cafezinho para você, eu vou tomar sem açúcar, é claro. Tá bom? Bota um pouquinho de canela para ficar um gostinho mais diferenciado. E o que acontece? Nós vamos conversar, entendeu? Conversar, eu não preciso te odiar e você não precisa me odiar também não. Você não precisa me desprezar sem conhecer o que eu prego. Então, vamos conversar como cristãos, como irmãos em Cristo, né? Vamos conversar, trocar uma ideia de boa, beleza? Você vai poder ali perguntar certas coisas. Sem armas, cara, eu não quero te atacar, não. Eu não vou conversar com ninguém armado, não, de jeito nenhum. Eu apenas respondo, não é, a razão da minha fé, quando eu sou questionado. É só isso. Tá? Eu acho que isso é suficiente para que haja maturidade. De repente, essa conversa, você pode chegar à conclusão de que, rapaz, a fé reformada, eu concordo com isso. E você descobrir que você, na verdade, sempre criou desse jeito e você é que não sabia muito bem formular isso na sua cabeça. E, de repente, a explicação, a boa leitura da Bíblia, né? Eu acho mais importante ainda do que você ir para os documentos reformados. Quando eu vou conversar com pessoas de outra comunidade, eu prefiro deixar esse livrinho aqui fechado, tá? E usar num segundo momento. Então, deixo fechado e vou para esse livrinho aqui, para esse livraço aqui. Vou para a Bíblia primeiro. Vamos ler a Escritura. Eu quero que o irmão aprenda a pensar a partir da ótica bíblica. Leia a Escritura. O irmão leia o próprio texto, né? Os textos com capítulos inteiros e assim por diante, para que o irmão raciocine, pense sobre isso. E depois, quando a gente for para os documentos reformados, você vai dizer se aquilo é verdade ou não. Né? Porque eu não quero colocar nada na sua cabeça. Eu quero que você leia e você entenda. Eu não quero dizer que eu estou certo. Você tem que chegar à conclusão de que a palavra de Deus ensina aquilo que nós pregamos. Ensinamos aqui na Igreja Reformada. Entendeu a situação? Vamos conversar então como cristãos. Não é? Ou, de repente, nessa conversa pacífica, amigável, não é? De irmãos, você não consiga aceitar certas coisas, mesmo eu explicando tudo direitinho. Amém, irmão? Vai para a tua comunidade. Sirva lá como um crente fiel. Tranquilo. Certo? Minha missão aqui não é tornar todo mundo reformado, não. Eu quero fazer a fé reformada conhecida. Eu quero desmistificar o que se pensa sobre a fé reformada. Eu quero acabar com o fantoche que criaram de nós calvinistas, tá? É isso que eu quero fazer. Beleza? Valeu, pessoal. Não sejam agoniados, sejam humildes e pacientes, tá bom? Valeu.